Bom dia, boa tarde, geólogos! Hoje vamos falar sobre metrópoles. Vamos lá? Metrópolis, a maior cidade da hierarquia urbana, é chamada de metrópole. A palavra metrópole é de origem grega. Metrópolis, metra, matriz, ventre, polis, cidade. A cidade-mãe, ou seja, uma cidade populosa em torno da qual outras cidades vão crescendo, recorrendo à sua estrutura. Uma vez que conta com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, de serviços, universidades, sedes de empresas e outros tipos de atividades. Existe no Brasil 12 metrópoles que se interligam e exercem influência sobre municípios localizados, até mesmo em unidades federativas diferentes. No mapa a seguir, identifique a metrópole brasileira, as metrópoles brasileiras e os números de municípios influenciados por elas. Então, vamos lá. Aqui tem os números, né, de municípios influenciados e as unidades federativas. Você sabia? São Paulo é uma grande metrópole nacional. A cidade exerce influência sobre municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, parte de Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, vamos lá, geólogos. Vamos praticar. Complete a tabela a seguir com o nome da metrópole brasileira e o número de municípios sobre os quais exercem influências econômicas, políticas e social. Então, nós vamos lá na região norte. Vamos na região norte. Aí, na região norte, podemos observar apenas duas metrópoles influenciadoras, né? Que é Manaus. Então, nós vamos aqui na metrópole colocar região norte, Manaus. E o número de municípios influenciados. Vamos voltar lá. Manaus tem 72 municípios influenciados. A outra é Belém. Nós vamos lá em metrópole, colocamos a unidade federativa de Belém e o número de municípios influenciados por ela, que é 161. O resto é com vocês, tá? Vocês vão colocar da região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Continuando. 2. Com base nos dados que você organizou na tabela acima da atividade anterior, responda. Letra A. Qual é a metrópole que influencia a maior quantidade de municípios brasileiros e em que região brasileira ela se localiza? Lembrando que no Você Sabia está explicando qual é a maior metrópole do Brasil. B. Você reside em alguma das metrópoles citadas? Caso resida, registre o nome dela, da unidade federativa e da região brasileira a qual pertence. Então, aqui na B, vocês vão colocar qual é a metrópole que vocês residem, qual é a região que ela pertence e o nome da unidade federativa. 3. Leia a informação a seguir. Curitiba é uma metrópole da região sul do Brasil. Ela exerce influências econômicas, social, cultural em mais de 660 municípios localizados na unidade federativa do Paraná e de Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam os bens e serviços oferecidos pela cidade. Olhem a foto lá de Curitiba 2018. Observe o mapa a seguir.
a localização de Curitiba e de alguns municípios influenciados por ela. Depois, trace uma rede para representar a hierarquia urbana entre as cidades. Então, vamos lá. Aqui está Curitiba. Tem um pontinho lá em Curitiba. E nós vamos fazer umas riscas interligando as cidades, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma risca até Joinville, uma risca até Florianópolis, outra risca até Criciúma, depois Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel, interligando todas elas a Curitiba. Crescimento urbano e conurbação. Qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Você estudou que a urbanização se refere à concentração de pessoas na área urbana dos municípios. Esse processo geralmente está relacionado ao crescimento das cidades, que passa a ocupar cada vez mais espaço no município, expandindo-se para a periferia. O estudo desse crescimento é chamado de crescimento urbano ou da mancha urbana. O que é periferia? É a área mais afastada do bairro centro da cidade. Por exemplo, quem mora na cidade de Tiradentes, São Mateus, Guaianazes, nós moramos na periferia, que é uma área mais afastada do bairro do centro da cidade. Observe os mapas a seguir, que tem o crescimento da marcha urbana de São Paulo. Então, tá vendo essa malinha vermelha? Mostra o crescimento. Então, o crescimento primeiro foi registrado em 1940, depois 1960 já se expandiu, depois 1980 houve uma grande expansão e 2000 que vemos que quase o mapa inteiro está vermelho, que é a área urbana, que aumentou a área urbana na cidade de São Paulo. Com base nas observações do mapa, converse com a família, com a professora e com os colegas sobre as questões a seguir. Que município brasileiro foi retratado no mapa e que unidade federativa ele se coloca? Lembrando que nós estamos falando sobre o município de São Paulo e a unidade federativa de São Paulo. B. Que informações no mapa apresentam sobre esse município? Que informações nós estamos falando sobre o mapa? Qual é o título do mapa? O que está retratando aqui? É o crescimento da mancha urbana, o crescimento da área urbana. Terminamos aqui. Boa aula, ótimas atividades, beijos e tchau!